Boa tarde, irmãos. Vamos começar mais um culto ao Senhor. Vamos cantai ao Senhor um cântico novo, Salmo 96. Vamos ficar em pé. Vamos adorar o Senhor cantando Salmo 96. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Novamente. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Próximo cântico é um cântico bem curtinho, é um versículo da palavra de Deus, é até o texto que nós vamos ver hoje. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A gente vai cantar, é bem curto, então a gente canta a primeira vez, depois os irmãos já tentam cantar a segunda, tá certo? Cantemos. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Viu? Bem curtinho, bem fácil. Mas é a palavra de Deus, cantada, né? Vamos lá, todos juntos agora? Cantemos. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, a ponto de sermos chamados filhos. Do início.
a nós pelo Pai. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Muito bom. Ainda cantando, Cristo exaltado, ex-entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno, Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Ex-entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno, Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Sim, Senhor, te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Tu que és um Deus tão incomparável. Muito obrigado por ter nos salvado, Senhor. Mudado a nossa sorte, nos salvado com mão poderosa. E aqui estamos, Senhor, para te bendizer e também, Senhor, te ouvir, te escutar, aprender mais do Senhor. Nos abençoe enquanto estamos na tua presença aqui, na tua casa, que possamos ser edificados por ti nesta tarde. Nos abençoe, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Os irmãos já sabem os nossos trabalhos da semana, mas eu repito, né? Tem pessoas que nos escutam e pode ser que queiram também saber, mas os nossos trabalhos semanais começam hoje no Domingo do Senhor. De manhã tivemos a nossa EBD às 11 e agora este culto que está sendo realizado às 5, o nosso culto da tarde. Na quarta-feira nós temos o culto lá em Cuba. O pastor Elias está dando a carta de João, a última carta da nossa Bíblia, Apocalipse, e tem sido bem proveitoso lá, né, pastor? E aí, o irmão que queira mesmo ir lá fazer uma visita e escutar a palavra do Senhor, pode fazer essa visita, lá em Cuba. Na quinta-feira nós temos o trabalho lá em Vales Mortos, às 3 da tarde. Antes o pastor passa ali no lar em Serpa, com a irmã Ana, a irmã Augusta, faz uma visita no lar de idosos. E depois pega o casal Bulli e vai para Vales Mortos para o culto das 3. Depois, aqui em nossa igreja em Beja, nós temos o culto de oração às 20 horas. Então, sempre convidamos e deixamos as portas abertas para os irmãos poderem também participar desse culto, nosso culto de oração.
Lembrando ainda de Vales Mortos, lembrando dos irmãos lá que estão bem doentes, né, pastor? Sim. Não é bem doente, mas tem enfrentado problema de saúde. A irmã Rosinha, o casal Bulha, a irmã de lá, então lembrar desses irmãos, também Cuba, as irmãs também que participam lá. E no sábado, Descobridores da Bíblia, às 5 horas. Teremos neste sábado, né, Isabela? Nossa feirinha fiel, né? Então, mais uma edição, a Érica e a Iadinha estão participando, então... Aí, ó, esse sábado nós vamos fazer um encerramento, né, junto com as escolas, estão ficando de férias, e a gente vai dar uma pausa, porque muitos gostam, né, no final de semana de ir ao Algarve, né, viajar para outro país e tal, enfim, tem um final de semana com a família, e a gente vai dar uma pausa para as famílias poderem mesmo aproveitar esse momento de férias escolares, e depois a gente retorna. A gente vai avisar certinho a data que vamos retornar, tá bem? Só lembrando alguns avisos também, irmãos, a irmã Angelina pediu oração, ela falou comigo hoje de manhã, ela ligou. O Rafaelzinho tá meio malzinho porque o dente está nascendo. E também a irmã Carolina Faleiro, que tá mal, né? Assim, tá muito cansada. E aí depois até... Enfim, né, falar com a irmã, mas ela está muito cansada, pedir oração por conta da sua saúde, que ela não está se sentindo muito bem, tá bem? Então são esses nossos avisos, o pastor Elias está conosco já, e é isto. Antes da pregação, antes da palavra do Senhor, vamos cantar mais um último cântico, Jesus me transformou. Vamos ficar em pé, a gente vai ficar um tempinho sentado. Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. A palavra está com o pastor Elias. Deus abençoe, pastor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para 1 João capítulo 3, versículo 1. Os irmãos podem se assentar, obrigado. Vamos acompanhar essa leitura sentados mesmo, mas em atitude de reverência.
Primeira Epístola de São João, o capítulo 3, aí vamos ler até o versículo 6. Primeira Epístola de São João, o capítulo 3, os versículos de 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei, pois, também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, também por cada um dos amados irmãos que tem chegado para ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, abre nosso entendimento, nosso coração também, para que possamos, Senhor, compreender o que está escrito na Tua palavra. Conduz os nossos pensamentos. Abre mesmo os nossos olhos, Senhor, esses olhos espirituais, para que possamos ter o discernimento, Senhor, de ver a clareza da Tua palavra. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Chegamos aí do capítulo 3. E de entrada, já tem essa expressão de João, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Os irmãos estão vendo que aqui tem uma diferença entre os filhos de Deus e o mundo. Está claro. Aqui tem os filhos de Deus e o mundo. Ele diz assim: irmão, veja com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos nós chamados filhos de Deus. E aí ele diz: por essa razão o mundo... Por aí, irmãos, os irmãos já estão vendo que a palavra mundo nem sempre quer dizer cada pessoa. Aqui ele faz uma diferença. A diferença é entre os filhos de Deus e o mundo. Então, nesse contexto aqui, ele está falando de quem? Ele está falando de pessoas que são salvas por Jesus Cristo e pessoas que não são salvas por Jesus Cristo. É isso que nós devemos compreender quando lemos a palavra mundo dentro dos seus contextos. Quando eu disse para os irmãos que o apóstolo São João abre já falando assim: vede que grande amor, irmãos, eu peço que os irmãos estejam bem atentos para o que vai ser dito. Por quê? Porque existe irmãos que não tem a clareza a respeito do que eu vou pregar agora. Alguns pensam de uma maneira, outros pensam de outra maneira. Então eu vou dar para os irmãos, assim, em abundância, versículos que provam o que eu vou destacar aqui a partir desse texto. Note que o João, ele faz uma diferença. Ele diz assim, olhando para os irmãos: veja, irmãos, nenhuma carta, seja Novo Testamento, Antigo Testamento, foi escrita para incrédulo.
Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, sempre escrito para irmãos, irmãos, irmãos. Não quer dizer que a gente não pode pegar esses livros que foram escritos para a igreja, para irmãos e tudo, e utilizar para a evangelização. Certo? Então, quando o João está escrevendo aqui, ele está dizendo, ele está falando para irmãos, e ele está dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, ele fala aqui de um amor específico. Ele está falando aqui de um amor diferenciado. Ele está falando aqui de um amor que ele está tendo para um grupo de pessoas e que esse mesmo amor ele não está tendo para um outro grupo de pessoas. Por exemplo, veja, quando Jesus Cristo estava falando a respeito do Espírito Santo, quando ele está falando sobre o Espírito Santo, ele fala algo assim bem interessante, porque ele diz que o Espírito da verdade vai vir. Abra sua Bíblia aí para João, Evangelho de João, o capítulo 14 e o versículo 17. João, o capítulo 14, para ter um contexto maior, pode ver o versículo 16, o versículo antes. Acompanhe, por favor, esse raciocínio, tá bom? Anote os versículos todinhos, para que você possa depois ler com calma em casa, com mais cuidado e tirar suas conclusões. Olha o que ele diz aqui, João 14, 16. E eu, esse aí é Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele está falando, é claro, do Espírito Santo. O outro Consolador que ele está dizendo é o Espírito Santo. O outro da mesma espécie. Não é um outro diferente. O Espírito Santo que vai vir é um da mesma espécie, é um da mesma essência, não é diferente. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma essência. Então ele diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora olha o que ele diz no 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O quê? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber? A pergunta é: você recebeu, meu irmão? Você recebeu? Calma aí, mas a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Eu pergunto, você não faz parte do mundo? E por que você recebeu o Espírito Santo? Não era para você receber. Porque ele está dizendo aqui que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Logo, se eu recebi o Espírito Santo, eu não faço parte deste mundo que ele está falando. É isso que nós temos que entender. A palavra mundo, em certo contexto, qual é a interpretação dele? Ele diz mesmo assim: amados irmãos, veja quão grande amor nos tem amado o Senhor Deus. É por isso que o mundo nos odeia. Você vê claramente, aqui tem um grupo que são amados por Deus, aqui tem um grupo que não são amados por Deus. E isso muitos crentes não entendem. Porque o que na concepção de muitos crentes está? De que Deus, veja só, que Deus ama todo mundo igual. Não, longe de Deus, Ele ama todo mundo igual. Mas interessante, Ele faz o apóstolo Paulo cair do cavalo. Por que Ele não fez o faraó cair do cavalo também? Por que Ele não fez o Herodes também cair do cavalo? Por que aquele Herodes que matou o Tiago, mandou cortar a cabeça? Ou pendurou, passou ao fio da espada, né? Por que Ele não pegou e converteu esse homem também? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Agindo Deus, quem impedirá? Ele não transformou o coração de Nabucodonosor num coração de animal, para Nabucodonosor não pastar 7 anos? Por que Ele não fez isso com o faraó?
Por que ele não fez isso com Alexandre o Grande? Por que ele não fez isso com Júlio César? Irmãos, é bem claro que tem estes e aqueles. Vede, com grande amor nos tem amado o Senhor Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Um grupo? E por isso o mundo nos odeia. Então, irmãos, eu gostaria de falar nessa manhã para os irmãos a respeito de 2 tipos de amor que nós vemos nas Sagradas Escrituras. E eu quero mostrar isso para os irmãos dentro das Escrituras. Nós vemos na Bíblia claramente, irmãos, que é o amor de Deus, chamado o amor comum de Deus, tá certo? O amor comum de Deus. É claro, esse é o nome dado pelos teólogos, chamando esse tal amor de amor comum. Por quê? Porque em Mateus, o capítulo 5, versículo 43 a 45, nós vemos a demonstração desse amor comum de Deus. O amor comum quer dizer um amor para todos, igualmente. Nesse aqui não tem distinção, tá? É chamado o amor comum de Deus. Mateus 5,43 diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí você, puxa, viram aqui? Que coisa! Aí ele diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele quem? Deus, faz nascer o seu sol. Note bem, de quem é o sol? De quem é o sol? O sol é de Deus. Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons. Ele faz vir a chuva sobre os justos e injustos. Eu pergunto, essa não é a demonstração do amor comum de Deus? É o amor comum de Deus. No amor comum de Deus, Ele dá chuva e sol para o justo, para o injusto, na mesma medida. Está vendo que aqui não tem diferença? Oxigênio, Ele dá para quem? Ele dá só para os bons e não dá para os maus? Não, oxigênio Ele dá para os bons e para os maus. Essa não é a demonstração do amor comum de Deus? Note bem, amor comum. O amor comum, irmãos, anote isso, visa o bem-estar geral da criação de Deus. Então ele providencia o ar que você respira, o mesmo ar que você respira, o ladrão, a prostituta, o violador, né? O Putin, está respirando, ainda está tendo uma saúde aí. Depois de ter matado muitos. Isso é o quê? É o amor comum de Deus. Irmãos, se fosse um de nós vendo um absurdo desse, a gente já ia cefar a vida desse homem. Mas Deus é amoroso, ainda dá oxigênio, ainda dá momentos de comida bem, né? Cercado com a sua tropa e tudo, e comendo e bebendo e rindo e saindo por aí e tal, falando como se fosse grandes, fazendo a coisa correta e tal, não é? Quem está dando vida para ele? É Deus. Quem está dando ar para ele é Deus. E cai chuva lá, cai. E o sol brilha também lá, brilha. Puxa! Se fosse o sol meu, eu já tinha tirado. E a chuva também, já não dava mais. Principalmente o ar, tirava. Opa, está sendo muito malvado. Vai-te embora, vai. Mas Deus mostra o seu amor. Isso é o amor comum de Deus. Não venha dizer que isso não é amor. Ele está dizendo aqui bem claro: para que você se torne como filho do vosso Pai, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, a chuva sobre o justo e injusto. Irmãos, Deus é muito bom.
Nenhum de nós aqui, irmãos, serve para ser Deus. Nenhum de nós aqui. Só Deus, irmãos, faz uma coisa dessa. De continuar a dar um oxigênio para uma pessoa amar, para um assassino. Deus continua dando. Deus continua dando o sol, a chuva. Oh, Senhor! A gente fica até assim. Mas Ele é bondoso. Ele é amoroso. Ele diz que nós temos que também ser assim. Você já imaginou? Você vai dizer que isso não é amor? Esse, irmãos, é o amor comum de Deus, que Ele dá para bons e maus. Ou seja, o amor comum de Deus visa o bem-estar geral da criação. É a manifestação da bondade de Deus. Note bem, como nós chamamos esse amor? Amor comum. Tá bom? Nós também vemos esse amor comum lá em Marcos 10, 21. Tá certo? Esse daqui, agora, quando os irmãos forem ler a sua Bíblia, você vai ver, opa, esse aqui é amor comum. Epa, esse aqui é um outro amor. Esse aqui é o amor. Agora, os seus olhos estão sendo abertos para esse tipo de amor. Olha Marcos 10, 21. Os irmãos conhecem essa história. É aquele homem rico que chegou até Jesus Cristo, se prostrou diante dele. Bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus Cristo diz, guarda os mandamentos. Eu tenho observado isso desde a minha criancice. Aí Jesus Cristo mesmo, aqui no versículo 21, diz assim, ou é dito a respeito de Jesus. E Jesus, fitando-o, note bem, o amor. O amor. Você pode dizer que ele não amou? O texto aqui está dizendo que Jesus o amou. Jesus olhou para aquele homem e o amou. Agora, olha o que ele diz. E disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, note bem o que ele está dizendo. Ele não está dizendo para vender e colocar na poupança. Ele não está dizendo para vender e fazer um milheirinho. Ele não está dizendo para, olha, tu vende tudo e compra aí umas casazinhas, tudo que é para tu receber o arrendamento e tu viver disso. Não. Vende tudo e agora o dinheiro que tu faz? Dá aos pobres. Aí matou o homem, irmãos. O homem juntou essa herança todinha, vai arrendar as casas e olha, fica só recebendo, tá uma beleza, não tá não? Vive aonde ele quiser. Mas Jesus Cristo quebrou a perna do homem. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres. Ou seja, tu não vai contar com essa renda. Depois tu vem e segue-me. Pergunta, irmãos, Jesus amou esse homem? E diz uma coisa dessa? Qual foi a atitude do homem? O homem baixou a cabeça, saiu entristecido e foi embora. E o que foi que Jesus Cristo fez? Note bem. Jesus o amou. E por isso Jesus saiu correndo atrás dele. Ele disse, vem cá. Então, o que foi? Você ficou assim tão triste. Mas que é isso? Conta aí para mim que foi. Não, Senhor, olha, poxa, eu fui até a ti dizendo e tudo que eu devo fazer para ser salvo. Poxa, mostrando todo o meu desejo, todo o meu intuito, a minha boa vontade. Aí o Senhor vem com uma coisa dessa para vender e dar tudo para os pobres. Poxa vida, o sacrifício que eu fiz. E agora o Senhor faz um pedido desse? Isso não se faz, não. Aí Jesus olha para ele e diz, olha, desculpa lá. Eu te amo tanto. Faz o seguinte, vende só a metade. Porque eu te amo muito. Tá bom agora? Agora tu e aí agora? Tu vai seguir-me? Irmão, Jesus faz isso? Não, entretanto, a Bíblia diz que Jesus o amou. Só que Jesus deixou o quê? Ele ir embora. Eu pergunto, meus amados, que tipo de amor é esse? Aí alguém vai me dizer aqui, né?
Ah, pastor, o senhor tem que entender que Jesus Cristo respeitou o homem não queria e Jesus deixou ele ir. Ah, quer dizer que Jesus o amou e mesmo assim deixou ele embora? Que tipo de amor é esse? Vamos olhar para um outro tipo de amor? Olha aqui, abra sua Bíblia para Jeremias 31, versículo 3. Jeremias 31, versículo 3. Aqui é um outro tipo de amor, tá bom? Aqui eu não estou falando mais de amor comum. Aqui eu estou falando a respeito de um amor que nós vamos ter o nome dele aqui. Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo... Aqui é o Senhor falando, é o Senhor dizendo. O que é que ele diz aqui? Ele diz assim: com amor eterno eu te amei. Tem gente que ama com amor temporal. Eu já vi vários casais dizer mesmo assim: ah, pastor, já não vale mais a pena a gente estar junto, o amor acabou. O amor acabou, não vale a pena insistir, já acabou o amor, para que a gente vai ficar junto? Eles tiveram um amor temporal. Quando as duas criaturas se encontraram, não era aquele amor, um agarra o outro e não queria deixar o outro ir para casa e fica junto, aquela coisa toda, aí se casaram, aí o cara... Eita, maior luta, né, para apartar os namorados, né? É um amor doido. Aí passa algum tempo, um já conhece o outro, já fica enjoado da cara do outro, e aquele amor vai-se embora. Aí, e hoje está demorando cada vez menos, né? Os casamentos. Aí chega e diz: não, já não dá mais e tal, ele está muito enjoado, ela está muito enjoada, e não sei mais o que, e não vale mais a pena. Não vale mais a pena. Irmãos, esse pode ser chamado de um amor eterno? Me responda. É um amor eterno ou é um amor temporal? É um amor passageiro? Você pode chamar isso de um amor eterno? Não. O amor que Deus me amou, que Deus te amou, foi com um amor eterno. Como eu sei que foi com um amor eterno? Como que eu posso diferenciar o amor comum de Deus e o amor eterno de Deus? O amor comum de Deus é sol, é chuva, o ar que eu respiro, saúde suficiente para fazer meus trabalhos. Ele dá para outro também. Dá para um ladrão, dá para um corrupto, dá para um violador. Não faz diferença entre mim e ele. Oxigênio para mim, oxigênio para ele. Amor comum de Deus. Mas tem um amor que é chamado o amor eterno de Deus. Esse não é para cada um, não. Esse não é para cada pessoa, não. Esses são para os eleitos de Deus. É o amor eterno. É um amor diferenciado, não é um amor igual dos outros, é um amor eterno. E como que eu sei que é um amor eterno? É um amor diferenciado, porque ele faz uma coisa. Olha o que ele faz aqui: com o amor eterno eu te amei, por isso. Eu não te amei com amor comum apenas, eu te amei com amor eterno. E por isso, porque era um amor eterno, com benignidade eu te atraí. Eu pergunto: todos vão ser atraídos por Jesus Cristo? Todos vão ser atraídos por Deus? Quantas pessoas estão indo para o inferno? Por que você foi atraído, meu irmão? Por que eu fui atraído? Porque Deus nos amou com amor eterno. Aí está a diferença. Uma pessoa que está indo para o lago do fogo, meus amados irmãos, ele não foi amado por Deus com seu amor eterno. Você sabe por quê? Porque ele não foi atraído. Alguém pode dizer mesmo assim: não pode ser, pastor. Deus amou ele igual, só que ele que não quis. Irmãos, aqui está dizendo que Deus, quando ama alguém com amor eterno, ele atrai. Como foi que tu viestes? Tu vieste da tua cabeça mesmo? Foi um dia que tu dissesse: olha, hoje se calhar eu vou servir a Deus. Olha, me apeteceu hoje, eu vou seguir a Deus. Entenda, a Bíblia diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu não busco, você não busca, não há quem busque.
Então por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Será que a Bíblia mente? A Bíblia diz que ninguém busca a Deus. E por que eu estou buscando? E por que eu estou aqui na igreja? Porque Deus me amou com amor eterno e por isso Ele me atraiu. Aqui está a diferença, irmãos, entre o amor comum e o amor eterno. É por isso que o São João aqui na epístola, ele está dizendo: irmãos, olha com que grande amor. Ele está fazendo uma diferença para com os outros. Ele está dizendo que para nós, Deus nos amou de tal maneira, irmãos, que Ele nos chamou de filhos. Ah, é? E os outros? Ele não amou de uma tal maneira? Quer dizer, a mim me amou de uma tal maneira que me chama filho. E os outros? Ele coloca, irmãos, um texto que eu tenho falado sempre para os irmãos aqui, e conhecido, né? Que é o Romanos, o capítulo 9. Romanos, capítulo 9. E o versículo 12. Aliás, 11 e 12. E ainda não eram gêmeos os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho, então tudo no ventre materno, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Agora preste atenção. 13. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Qual foi a razão? Os dois são gêmeos, estão dentro da barriga da mãe, não saíram para fazer o mal ou o bem. E Deus disse: eu amo esse aqui rejeito. Há muitos que não compreendem isto, mas é óbvio, irmãos, óbvio. Óbvio o quê? Óbvio que tem uns que são salvos por Jesus e outros que não são. Há uns que Deus ama com seu amor eterno. Aí a pergunta: por quê? Por que Deus amou esse grupo com amor eterno e esse aqui não? Qual é a diferença nos grupos? Nenhuma. Todos são pecadores. Nós, irmãos, aqui não somos melhores do que as pessoas que estão lá no mundo. Você não é melhor do que o seu vizinho. Você não é melhor do que os seus parentes que ainda não aceitaram Jesus. O que é que tem de especial em você e em mim para Deus nos escolher? Nada. Então por que Ele escolheu? Está aqui, Efésios, capítulo, é a explicação que eu tenho dentro da Bíblia, né? Efésios capítulo 1 e o versículo 3, ele vai dizer, Efésios 1, 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Agora preste atenção. Segundo o quê? O beneplácito da sua vontade. Se alguém perguntar: pastor, por que Deus lhe escolheu? Minha resposta: porque Ele quis. Não, mas me diga aí uma razão, o que o senhor acha? Olha, Ele tem todos os motivos para não me escolher. Ele tem todos os motivos. E dá para o senhor explicar por que Ele lhe escolheu? Não consigo explicar. Porque não tem nada de bom na minha vida. Eu sou um pecador, mereço o lago do fogo eterno. E por que Ele lhe escolheu? Está aqui a explicação no capítulo 2, aí em Efésios, capítulo 2, versículo 2, olha que diz: nos quais andastes outrora, Efésios 2:2,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, não sobrou ninguém, irmãos, todos nós, andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. Deus olhou para nós e sentiu o quê? Ira. Por quê? Porque nós éramos pecadores. Não tinha ninguém bom, irmãos. Filhos da ira. Você sabe o que é isso? Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos filhos da ira, porque nascemos pecadores. Todos nós pecadores. Filhos da ira, como também os demais. Agora olha o versículo 4, que maravilha. Mas Deus, não você, não eu. O que ele escreveu a nosso respeito? Desgarrado, procurando só as coisas da carne, filho da iniquidade, filho da ira. Sim, me acabou, me arrebentou todinho. E agora? Agora entra Deus. Mas Deus sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? É não dar algo que você merece. O que é que eu merecia, o que tu merecia? O lago do fogo. Ele foi misericordioso. Para com quem? Para contigo, para comigo. Qual era o merecimento que você tinha? Nenhum. E qual que eu tinha? Nenhum. Mas ele foi misericordioso comigo e contigo. Por causa do quê? Alguma coisa que ele viu na minha vida? Não, ele diz assim: sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Ora, o que ele viu na minha vida? O que ele viu na tua vida? Viu nada. Nada. Irmãos, Deus me quis amar. Deus te quis amar. Por favor, aceita isso. Larga de ficar dizendo assim, não, mas ele teve que ter alguma coisa. Deus não é igual a gente. Todos nós aqui, eu já disse isso, todos nós aqui escolhemos nosso esposo, nosso marido, porque ele era bonito. Ela não é. Vem dizer aqui que teu marido é feio. Hã? A irmã vai dizer assim: pastor, quando eu vi o vídeo, olha aquele homem alto, dos olhos claros. Eita, rapaz, bonito. Quando eu vi a minha esposa, bonita. Ou não? Vou dizer o contrário? Não. Nós, irmãos, olhamos qualidade nas outras pessoas para poder você começar um namoro. É ou não é? Ninguém chega e diz assim: eu comecei um namoro com ela porque ela é defeituosa, ela é uma pessoa insuportável. Olha, não compreende nada, e por isso me atraiu. Você é doido. Você sempre se atrai por alguém porque é bonito, porque é inteligente, tem algumas qualidades, é uma boa pessoa, é bom caráter. É ou não é? É. E isso você quer transferir para Deus. Você quer dizer que Deus te escolheu porque você tinha algumas qualidades. Não tinha. Nós éramos mortos, desgarrados, não tinha nada, era inútil. Mas Deus, com seu grande amor. Irmãos, isso que nos chama a atenção. Por isso que o João aqui, na Epístola de São João, ele diz: nós o amamos, nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Por que você ama a Deus hoje? Porque ele te amou primeiro. Por quê? Porque se ele esperasse você para amá-lo, você nunca ia amá-lo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Ou você não está nesse meio? Você não está nesse meio, não? Não, pastor, eu não amei as trevas. Amor sim. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí o que Deus faz? Deus vai lá atrás. Deus, ele olha, ele não me quer, aquele não me quer, ninguém me quer, mas eu quero aquela ali, eu quero aquele ali, e eu vou amá-lo. Ele toma essa decisão. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai traga. Então é uma atitude do Pai. É uma iniciativa do Pai, é um amor, irmãos, que nós não sabemos explicar. Por quê? Porque eu não tinha qualidade e você não tinha qualidade.
Por isso que nós chamamos desse amor incondicional. Porque ele não viu uma condição em você, ele não viu uma condição em mim. É um amor incondicional. É uma eleição incondicional. Por isso o São João aqui, ele está dizendo: irmãos, puxa, presta atenção, vede, tu não está notando? Vede que grande amor ele tem por nós, a ponto de nos chamar filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Há uma diferença entre nós e o mundo, irmãos. Deus ama todo o mundo com o seu amor comum e igual? Ama, mas com o seu amor eterno, o seu amor salvífico, somente os eleitos. Esse homem aqui, que a Bíblia diz que Jesus, fitando o amor, e deixou esse homem ir, não atraiu esse homem, é diferente do amor que a gente vê citado pelo apóstolo Paulo. Gálatas 2:20. Olha o amor diferente aqui. Gálatas 2:20. O Paulo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Agora olha o que ele diz: que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ora, irmãos, ele poderia muito bem dizer assim, que nos amou e se entregou por nós, mas ele faz isso pessoal. Irmãos, não é que Jesus Cristo, ele chegou, olhou na terra, olha aqui um monte de gente e tal, eu vou morrer aqui, eu amo vocês. Irmãos, quando ele diz isso, ninguém se sensibiliza, entendeu? Mas Jesus Cristo, ele olha pessoalmente para mim, pessoalmente para você, e ele diz: eu te amo. Isso fica mais pessoal. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, irmãos, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Então, note esse amor, que é um amor sacrificial, um amor de se entregar. Ele se entregou por mim. É um amor diferenciado, irmão. Não é um amor igual ao outro. É um amor que vai atrás. Jesus Cristo diz mesmo assim: eu tenho ainda outras ovelhas, não deixa aprisco. A mim me convém trazê-las, eu vou atrás delas. O bom pastor dá a vida, diz assim, por suas ovelhas. Olha, irmãos, isso está claro quando ele está lá falando no capítulo 10 de João. Ele faz claro uma distinção entre aqueles que ele estava ali amando e aqueles que ele diz: olha, vocês não são, vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Aí o capítulo 10, né? Capítulo 10, e você pode ver lá no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Agora olha, o versículo 26, ele diz assim: mas vós, ele está falando com um grupo, mas vós não credes, por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Então, irmãos, aqui nessa terra, há ou não há as ovelhas de Jesus e aquelas ovelhas que não são de Jesus? Alguém vai dizer assim: não, pastor, todo mundo é ovelha de Jesus. Conversa. Ele está dizendo bem claro aqui: vocês não acreditam em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Aqui são as minhas ovelhas. Irmãos, está tendo uma diferença clara de quem é ovelha e de quem não é. Nesse mundo tem aqueles que são de Deus, aqueles que não são de Deus. Nesse mundo tem aqueles que são eleitos por Deus, aqueles que não são eleitos por Deus. Aqueles que Deus amou com amor eterno, aqueles que Deus amou com amor comum. Mas nós queremos, às vezes, passar uma ideia de que não, Deus amou todo mundo igual, da mesma medida. Meus irmãos,
Se isso é assim, todo mundo deveria ser salvo. Porque a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? E uma outra coisa, eu já li para os irmãos lá em Jó 42, versículo 2, onde o Jó diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então imagine, Deus na eternidade está planeando. Aí Deus planeia salvar cada um da raça humana. Eu pergunto, o plano dele está frustrado ou não está? Está ou não está? Tá. Porque tem muita gente lá no inferno. Então, se Deus, irmãos, planeou salvar cada pessoa, o plano dele falhou. E esse versículo não é verdadeiro. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse foi um plano frustrado, porque ele queria que todo mundo fosse salvo e a pessoa não é. E aí? É um plano frustrado ou não é? Sim. Mas não foi isso que Deus planeou. Deus mesmo planeou o que nós vemos em Mateus capítulo 1, 21. Ele diz assim: ela dará à luz um filho, tu porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará quem? Quem ele salvará? O seu povo dos pecados dele. Eu pergunto, ele vai ter sucesso nesse plano? Vai. Ele veio salvar o seu povo dos pecados dele, e esse povo será salvo. Não sei a quantidade desse povo, mas é muita gente. A Bíblia fala de miríades e miríades, lá no capítulo 7 de Apocalipse, ele fala que ele viu uma grande multidão, inumerável. Ele disse: Senhor, quem são esses? Estes são aqueles que vêm de dentro da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, a multidão é muita gente, não é pouca gente não. Então note, irmãos, é um amor que nós chamamos de amor eterno, é um amor que nós chamamos de amor salvífico, aquele amor que ele ama com o intuito de salvar. Não é o amor comum. O amor comum é o intuito de o quê? De tomar cuidado da sua criação. Chuva, sol, oxigênio, força, mentalidade para as pessoas fazerem os seus trabalhos. Quem dá tudo isso? Deus. E ele dá indistintamente para todo mundo. Mas esse é o amor comum. E por causa desse amor comum, as pessoas que estão indo para o inferno e o lago do fogo é um lugar de choro e ranger de dente. Por que é um lugar de choro e ranger de dente? Porque a pessoa vai lembrar: poxa, Deus mostrou o seu amor para comigo lá na terra. Me deu chuva, me deu sol, me deu ar que eu respirava. Eu fui rico, fui uma pessoa rica na terra. Lembra o rico que está lá no inferno? Ele diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim. E Abraão diz: filho, lembra, tu recebeste os teus bens na terra. Deus deixou de ser bondoso? Olha, irmãos, deu oxigênio para aquele homem, deu sol, deu a chuva, deu muita plantação para ele, deu dinheiro para ele. Ele foi rico, irmãos, até o último dia de vida. Deus foi mau? Deus não mostrou o seu amor para com aquele homem? Sim, mas o homem foi para o inferno. Aquele homem rico que não quis saber de Jesus Cristo, eu pergunto, ele era rico por quê? Por que ele era rico? Porque Deus deu aquela inteligência. Tem pessoa que tem uma inteligência para dinheiro, né? Às vezes a pessoa não tem nem curso nem nada. Já vi muita gente que não tem nem curso, não tem nada, não tem uma faculdade, mas olha, sabe trabalhar com dinheiro e sabe ganhar dinheiro. Tem outros que têm mestrado, doutorado, não sabe. É o tempo todo endividado. Não decola, mas é doutor. E tem aquele que não tem curso nenhum e sabe mexer, sabe fazer virar a coisa, não é? Quem dá isso, irmãos? É Deus. E nisso ele não faz distinção. Ele dá a sua graça mesmo comum. Então veja, irmãos, o que é melhor? Ser contemplado com esse amor comum de Deus, ou ser contemplado com o amor eterno de Deus, o amor salvífico de Deus?
Por isso, irmãos, o que nós vemos, por exemplo, no mundo, são pessoas que gozam muito desse amor comum de Deus, da graça comum de Deus. Muitos deles, você pode ver, a maioria de pessoas que são ricas, que têm posse, são incrédulos. Já prestaram atenção? A maioria das pessoas que mais têm recursos são os incrédulos. Você sabe por quê? Porque aqui é o céu deles. Aqui na terra é o céu deles. É o céu que eles estão tendo. E por isso muitos deles, estou dizendo todos, mas muitos deles não querem saber de Jesus. A maioria, Jesus Cristo diz quão difícil é, né? A maioria não querem saber de Jesus, por quê? Porque se eles têm algum problema, eles têm dinheiro para pagar um médico, para pegar um jatinho, para fazer uma coisa ali. Para que ele vai ficar orando, perdendo o tempo dele com o negócio de oração? Ele vai lá com o médico, resolvendo logo os problemas. Não vai não. Nós não. Está com dor de barriga? Vai orar, meu filho. Está com dor de cabeça? Vai orar, meu filho. Não é? A nossa tendência é mais buscar o Senhor, depender do Senhor, porque não tem condições. Vamos cair mais aos pés do Senhor. Então veja, irmãos, quando o João aqui ele está falando isso, e nós estamos aí só nesse primeiro versículo, eu quis que os irmãos percebessem isso, quando ele diz aqui: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Este amor aqui, irmãos, é um amor diferenciado. Esse aqui não é um amor igual para o mundo, tá bom? Lembra quando Jesus Cristo, e com Jesus tudo é diferenciado. Por exemplo, lembra quando Jesus Cristo entra, ele diz assim: eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Eu pergunto, a paz de Deus é diferente da paz do mundo? É ou não é? É. Há uma diferença entre a paz de Deus e a paz do mundo? Há. Então, irmãos, tem amor e tem amor. Tem paz e tem paz. Tem graça e tem graça. Tem a paz com Deus, tem a paz de Deus, tem a paz do mundo. Tem o amor comum de Deus, tem o amor salvífico de Deus, o amor eterno de Deus. Tem a graça comum de Deus, tem a graça salvífica de Deus. Isso que nós devemos entender quando lemos aqui as Sagradas Escrituras. Então note que esse amor, é claro, é um amor que nos elegeu. Por isso que ele diz: veja, irmão, que grande amor. É um amor diferenciado. Esse amor nos fez filhos de Deus. É um amor diferenciado. Não é um amor comum, não. É um amor diferenciado. É isso que você tem que ter em mente. Tem outros, irmãos, versículos que mostram esse amor diferenciado. Eu li para vocês o Efésios, né? Nós vamos continuar essa mensagem no outro dia, que o assunto é longo. Mas lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, ele também fala de um amor diferenciado. Efésios 1, 4 e 5, ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor, e em amor nos predestinou. Então você está vendo isso? Porque Ele amou, Ele me elegeu. Porque Ele amou, Ele me predestinou. Porque Ele amou, Ele me fez filho de Deus. É um amor diferenciado. Porque nem todo mundo Ele elegeu, nem todo mundo Ele predestinou, nem todo mundo Ele adotou. Vede, irmãos, que grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, ovelhas de Deus.
Tem ovelhas de Deus e tem aqueles que não são ovelhas de Deus. Vós não sois das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas são os meus filhos. Os meus filhos são os meus eleitos, são os meus predestinados. Por quê? Porque eu os amei. Com que tipo de amor? Com amor salvífico, com amor eterno. E por isso ele atrai. Amém? Na próximo estudo a gente continua. Vamos baixar nossas cabeças, irmãos, vamos orar. Ó Senhor Deus, muito obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, a conseguir ver mesmo essa diferença, Senhor, deste amor. O Senhor nos amou com tão grande amor, ao ponto de fazer de cada um de nós, eleitos por ti, filhos de Deus. Que grande privilégio, Senhor, é o nosso de sermos chamados filhos de Deus. Quando o Senhor mesmo vier a este mundo, então, Senhor, reinaremos contigo para sempre, porque somos os teus filhos, não porque os méritos são nossos, mas porque o Senhor nos amou e nós te damos graça por esse amor eterno. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares, na tua paz. Também dá para cada um dos irmãos aqui um restante de dia abençoado, amanhã também, que as famílias possam mesmo estarem juntas, Senhor, e assim te buscar e te honrar. Aceita a nossa gratidão por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom feriado amanhã, né?